Quando éramos mais jovens, nos disseram que 1 segundo era 1/60 de minuto e que há 3.600 segundos em 1 hora. Essa informação está tão profundamente enraizada em nossas atividades cotidianas que raramente a questionamos. Como sabemos quanto tempo realmente dura 1 segundo? Cada unidade de medida que usamos para contar o tempo, como dias, horas e minutos, está ligada à forma como a Terra gira no espaço. Nos tempos antigos, as pessoas olhavam para o céu e notavam que nosso planeta levava um certo tempo para fazer as coisas. Essa era a maneira de registrar o tempo e, majoritariamente, as coisas não mudaram. Entretanto, nossos calendários se tornaram um pouco mais precisos atualmente. Veja bem, nosso mundo está muito mais tecnológico agora. Com os computadores trabalhando extremamente rápido, sendo capazes de fazer bilhões de coisas em 1 segundo, não podemos confiar apenas no movimento da Terra para medir o tempo. Isso ocorre porque os padrões do nosso planeta mudam um pouco com o tempo. Imagine se o segundo de hoje fosse um pouco mais longo do que o de ontem. Isso bagunçaria os calendários de todo o mundo e causaria problemas em todos os tipos de dispositivos. Assim, na década de 1950, os cientistas pensaram em uma maneira precisa de medir 1 segundo. Em vez de olhar para as estrelas, eles se concentraram em alguns dos menores objetos disponíveis, os átomos. Eles descobriram que certos materiais, especialmente um chamado césio, se movem de maneira muito previsível. Hoje sabemos a duração de 1 segundo com base nos movimentos dos átomos de césio. No entanto, essa forma de contar os segundos tem raízes antigas. Ela está ligada à forma como um astrônomo chamado Simon Newcomb observou o movimento da Terra no século XIX. Ele tentou entender o movimento exato dos planetas e por que eles às vezes se desviam de seu caminho regular. Ele também estudou a Lua e suas fases e descobriu que os cálculos lunares anteriores estavam errados. Quando os cientistas mudaram para o cronômetro atômico em 1967, certificaram-se de que ele estava de acordo com suas observações. Sabemos que nosso planeta faz uma rotação completa sobre seu eixo em 24 horas. Isso não é exatamente verdade. Ele faz isso em 23 horas e 56 minutos. Também sabemos que, para a Terra girar em torno do Sol, são necessários 365 dias. Isso também não é totalmente exato. Na verdade, ela precisa de mais 5 horas para concluir a tarefa. É por isso que, a cada 4 anos, acrescentamos um dia a mais em nossos calendários durante o mês de fevereiro. Ao usar o césio para medir a duração exata de 1 segundo, garantimos que somos sempre consistentes. Esse tipo de metal é usado atualmente na maioria dos relógios atômicos. Você os encontrará em todos os lugares. Eles estão nos aparelhos que precisam de GPS em nossos carros e telefones, nas enormes redes que nos permitem ligar ou enviar mensagens de texto uns para os outros, e, é claro, nos laboratórios de ciências que fazem todo tipo de pesquisa. E aqui está como os relógios atômicos que usam césio realmente funcionam. Cada dispositivo tem uma câmara especial. Os cientistas a chamam de cavidade de micro-ondas, mas ela não é usada para aquecer sobras de comida. Ela também está cheia de névoa de césio. Quando micro-ondas são bombeadas para essa câmara, é como se ligassem a playlist favorita para os átomos de césio. Eles começam a se movimentar e emitem radiação de uma maneira especial e por um período de tempo específico. Essa melodia é então captada por uma espécie de ouvido atômico, ou um detector, se você quiser manter o nível técnico. Ela é combinada com uma batida conhecida para ver se estão sincronizadas. Se houver alguma diferença entre essas batidas, o relógio se ajusta, da mesma forma que os cantores ajustam o tom de uma música para que ela combine com outra. No entanto, nem todos os relógios atômicos usam césio. Alguns usam outros metais, como o rubídio e o estrôncio. Alguns até usam hidrogênio, mas o princípio é o mesmo. Eles monitoram os átomos para saber a hora. Independentemente dos materiais que utilizam, os relógios atômicos são certamente mais precisos, mas eles também não são 100% precisos. De fato, mesmo um dos relógios atômicos mais precisos do mundo, localizado em Boulder, nos Estados Unidos, pode apresentar erros. Entretanto, as estimativas atuais dizem que ele pode ter um erro de cerca de 1 segundo em 100 milhões de anos de medição de tempo. Muito melhor do que olhar para o céu para ver as horas. De qualquer forma, essa contagem de tempo celestial faz parte da nossa história. Há milhares de anos, nossos ancestrais começaram a usar a Lua para registrar o tempo. Eles desenhavam pequenas imagens de suas fases nas paredes de suas cavernas e também em objetos menores, como fragmentos de ossos. Isso nos mostra que as pessoas tinham a necessidade de planejar suas atividades, mesmo quando não tinham um relógio no pulso durante todo o dia. Vamos avançar rapidamente para cerca de 5.000 anos atrás no Egito.
Os habitantes locais viram que uma estrela chamada Sirius surgia na mesma época em que o rio Nilo transbordava. Essa inundação era muito importante porque os ajudava a cultivar alimentos. Assim, as pessoas criaram os relógios de sol, aqueles grandes relógios ao ar livre que podiam contar o tempo usando as sombras. Eles até dividiam o dia em blocos de 12 horas, muito semelhante ao sistema que usamos hoje. Os egípcios chegaram a criar os primeiros relógios de água, usando o líquido que pingava de um tanque para mostrar as horas que passavam. Inspirados por isso, os asiáticos criaram uma maneira melhor de contar as horas. Eles usavam mercúrio em vez de água, pois ele não congelava. A ampulheta, aquele belo cronômetro com areia dentro, surgiu há apenas 1000 anos. Assim como o relógio de água, ela usa a gravidade para medir o tempo. Outra invenção divertida foi o relógio de vela. Imagine saber as horas vendo a velocidade com que uma vela derrete. No século XIV, a Europa construiu seu primeiro relógio mecânico, um grande passo em direção aos relógios modernos. Essas primeiras engenhocas não eram tão precisas, mas continuaram a ser aperfeiçoadas. No século XVI, graças a um pêndulo oscilante, os relógios ficaram muito melhores em nos dizer as horas com um pouco mais de precisão. À medida que a cronometragem do tempo foi evoluindo, as coisas não foram necessariamente tranquilas. Em um determinado momento, os cientistas tentaram criar um padrão universal para o tempo. Eles usaram um pêndulo oscilante, mas ele não funcionava da mesma forma em todos os lugares da Terra devido à gravidade. Isso porque essa força pode ser diferente dependendo de onde você está no planeta. Ela também afeta tudo que tem massa, portanto, obviamente, também mexe com os pêndulos. Também precisávamos saber as horas com precisão quando em alto mar. Os britânicos, por exemplo, queriam um relógio durável e preciso para viagens marítimas. Aqui entra em cena John Harrison, que passou mais de 30 anos aperfeiçoando um relógio que pudesse suportar os desafios das viagens marítimas. Ele é chamado de cronômetro marítimo e ajudava a calcular melhor a posição de uma pessoa no mar. Esse foi um passo importante no campo da navegação, mas ainda dependia da observação de corpos celestes. Independentemente disso, graças a inventores como Harrison, a cronometragem foi ficando cada vez melhor e menor. O que começou como enormes dispositivos de metal acabou se tornando de bolso. Hoje em dia, temos maneiras de saber as horas em todos os lugares, como em nossos aparelhos de TV, relógios, telefones e carros. Mas você sempre pode voltar ao básico se estiver sem bateria e por algum motivo não houver ninguém por perto para te dizer as horas. No entanto, você precisará estar ao ar livre. Comece posicionando seu corpo na direção do sol. Estique um dos braços à frente e certifique-se de que a palma da mão esteja voltada para você. Em seguida, gire a mão de modo que seus dedos fiquem paralelos ao horizonte. Certifique-se de que os dedos estejam fechados juntos e mova a mão para cima ou para baixo de modo que o dedo mínimo fique alinhado com o horizonte. Comece a contar quantos dedos você precisará para alcançar o sol. Talvez você precise empilhar os dedos das duas mãos até chegar lá. Tudo isso depende da hora do dia e possivelmente até da estação do ano em que você se encontra. Se a espessura de seus dedos for média, 4 deles equivalem a 1 hora de luz solar. Não será tão preciso quanto um relógio atômico, mas mostra como podemos ser engenhosos apenas olhando para o sol, usando as mãos e acrescentando uma pitada de matemática simples.